Olá, Nonan. Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula de número 29. Seguindo com aquela nossa matéria, né, de ditaduras na América Latina. Então, já estou abrindo aqui o compartilhamento para a gente tentar ser breve. Já foi? Já. Bom, vários países, né, tiveram suas ditaduras, todas elas têm algumas características em comum, né? Os métodos repressivos ali de perseguição, morte, violência. Todas elas têm essa influência dos Estados Unidos, todas elas estavam ali num contexto de América Latina sob domínio dos Estados Unidos e sendo disputada pelos Estados Unidos dentro da Guerra Fria. Então, é bem simples a gente entender a maioria delas, né? A gente só precisa saber alguns detalhes específicos. Essa ditadura do Chile, que é considerada uma das piores, é considerada uma das mais marcantes, né? As pessoas falam dela ao redor do mundo, bem mais do que se fala das outras. Você tinha um candidato eleito, né, democraticamente, que era o Salvador Allende, eleito em eleição mesmo, né? E a chapa de partidos que ele participava tinha orientação socialista. Então eles tinham essa ideia de sair um pouco ali do controle dos Estados Unidos. Então, como tinha muitas empresas dos Estados Unidos no país, que isso atrasava a economia deles e melhorava a vida ali dos Estados Unidos, né? Ele resolveu fazer algumas coisas mais radicais ali, como nacionalizar essas empresas, pegar essas empresas para o país e fazer com que elas não mandassem mais dinheiro para os Estados Unidos, elas fizessem o seu trabalho ali para que você tivesse esse dinheiro ficando no país. Uma coisa razoavelmente comum entre esses governos mais de esquerda daqui da América Latina, né? Porque esse domínio dos Estados Unidos sobre a gente sempre foi um problema muito grande, mas aí é uma coisa polêmica, tem gente que diz que não pode fazer, que seria um confisco, né, de propriedade, enfim. Costuma ter seus opositores aqui mesmo dentro da América, e os Estados Unidos, obviamente, iam ficar insatisfeitos com essa medida. Então, eles ficaram, é, de fato, ali contra, e eles começaram a apoiar movimentos de oposição ao governo. Você começa a ter várias greves em vários lugares ali. Parte disso é espontâneo, parte disso é apoiado pelos Estados Unidos, né? E isso vai enfraquecendo o governo, né? Esse Allende acaba sendo derrubado num golpe de Estado por um general chamado Augusto Pinochet. Esse nome, Augusto Pinochet, é muito bom de vocês saberem, tá? Engraçadamente, esse golpe aconteceu no dia 11 de setembro. Quer dizer, os Estados Unidos, eles apoiaram um golpe num dia 11 de setembro, né? E aí depois teve o 11 de setembro, que não tem nada a ver, né? Mas que foi contra os Estados Unidos. E aí todo mundo esqueceu desse 11 de setembro aqui da América, né? Então, alguns dias atrás foi o dia 11 de setembro e um pessoal daqui da América estava tentando lembrar desse que aconteceu no Chile, que foi bastante marcante aqui para a vida das Américas também, mas que todo mundo esqueceu com o tempo e deu mais atenção para o dos Estados Unidos. Se você perguntar para as pessoas hoje em dia, né, o que aconteceu no dia 11 de setembro, a maioria delas vai lembrar dos Estados Unidos, né, não do chileno. E aí, quando estava no poder, esse governo do Pinochet foi um dos piores, né? Foi muito repressivo, matou muita gente, torturou, assassinou, aquela coisa toda, né? Vários países entraram ali com críticas, né? A Organização das Nações Unidas também tinha falado, só que é isso, ninguém ia entrar aqui dentro do território para fazer nada, né? Você simplesmente continua tendo o governo fazendo isso durante todo o tempo que ele conseguiu, dentro da vida interna do país, se manter ali, né? O Pinochet reuniu uma junta militar com o objetivo de ajudar ele ali naquele governo. O modelo neoliberal de política foi adotado por eles, né? Tradição dessas ditaduras, né? É,
E aí, em 1980, quando ele sai dessa ilegalidade do governo, né? Porque quando você coloca uma ditadura, ela normalmente ainda não tem leis que estão apoiando o que ela faz, ela simplesmente está saindo do limite do que a lei anterior permitia, né? Mas está fazendo isso porque tem poder armado para conseguir fazer isso. Então, em 1980 foi quando ele de fato promulgou ali, colocou uma nova constituição valendo, dizendo que ele podia fazer aquilo, né, dando aval, dando poderes políticos para ele fazer todas aquelas exceções que ele estava fazendo, só que aí as pessoas não aceitaram, isso foi um grande marco ali que fez o pessoal lutar mais contra isso, né, então a oposição cresceu cada vez mais depois dele fazer, e em 1987 rolou um plebiscito popular que pediu para que o Pinochet saísse. Então, esse outro cara, Patrice Aylwin, foi eleito, né? E colocou um fim naquele regime, fez uma abertura política do lugar. Ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, né? Você teve punição aos militares envolvidos com os crimes da ditadura. Aqui no Brasil, eles continuaram soltos. Na verdade, as pessoas serem punidas pelo que elas fazem de uma. Eita, tô com a língua enrolada. Na verdade, as pessoas serem punidas pelos que elas fazem de errado, assim, dentro de uma ditadura, é o comum, é uma das coisas necessárias para que você consiga sair, de fato, daquela ditadura. Aqui no Brasil, que foi tudo muito esquisito e a gente teve liberdade e tranquilidade para a galera que tinha cometido vários crimes, o que causa um problema, porque até hoje em dia a gente fica com continuidade de várias coisas da ditadura, porque não se coloca um fim, de fato, né, naquilo. No Paraguai, né, você estava tendo uma crise econômica e política ali de vários e vários anos, desde a década de 50. Você teve grupos de luta armada socialistas, né, que estavam ali lutando para tentar fazer o país ir para o caminho que eles queriam, né? O exército foi reprimindo as ações desse pessoal. E aí, quando eles conseguiram derrotar essa guerrilha dos Tupamaros, eles não desistiram de ficar reprimindo e eles resolveram que eles também tinham que aumentar a sua influência política para impedir que outros grupos nesse sentido surgissem, né? Então, o presidente, que se chamava Juan Maria Bordaberry, ele, com apoio ali das Forças Armadas, ele deu um golpe, né? E ele declarou que você não tinha mais Senado nem Câmara, substituiu isso por um Conselho de Estados, né? E começou a mexer em várias coisas da Constituição, de forma que virou uma ditadura. O Bordaberry, ele foi colocando algumas outras decisões ali, né? Que as Forças Armadas não necessariamente estavam a favor, mas que aumentavam os poderes deles, né? E aí foi instituído todas aquelas coisas que a gente sabe, né? Fechamento de sindicatos, movimentos sociais não podiam mais se manifestar, né? Você tinha repressão, censura, tortura, sequestro, assassinato, repressão, essa coisa toda, né? E em determinado momento ele foi adotando tantas medidas ali que os militares não apoiavam, né, que eles foram começando a ficar contra o Bordaberry e apoiar o vice-presidente dele, que era esse Alberto de Michele. Então, a princípio, de Michele derrubou o Bordaberry e assumiu a presidência, mas depois apareceu um outro Aparício Mendes ali, que também ficou no lugar deles. Só que essa parada não era oficial, nenhum dos três tinha de fato colocado no papel ali que o outro não estava, então ficou uma situação meio confusa na qual você tinha basicamente três presidentes ao mesmo tempo no Uruguai. Então ficou nessa situação por um longo tempo. Em 1980 teve um plebiscito para modificar a Constituição e você acabar tendo ali o governo passando a ser legal de novo, né?
Só que a população não curtiu a proposta de governo que eles estavam rolando ali, né? O plebiscito deu uma vitória do lado que não queria aquela Constituição, e você acabou tendo um processo devagar ali de abertura política rolando, né? Um general tomou o controle ali do negócio por um certo tempo, depois entrou um cara civil de novo, e aí a gente teve abertura política. São detalhes que eu não acho que necessariamente vocês precisam decorar tudo, tá, gente? Eu acho que o mais importante é só vocês saberem qual é o contexto geral dessas ditaduras, né? Entender o que é a doutrina de segurança militar, que a gente falou na outra aula, lembrar algum detalhe mais icônico, assim, tipo as mães da Praça de Maio da Argentina. Agora a gente vai falar do Che Guevara, né, que é uma figura socialista ali conhecida das Américas, né, um guerrilheiro. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é mais relevante. Você saber, tipo, exatamente qual ano que fulano sai do poder, qual é o outro cara que entra no lugar deles, não é algo tão relevante de saber, não. E depois, quando eu fizer a revisão, vocês vão ver, né, tipo, quais são as paradas mais importantes. Na Bolívia, você já tinha vários golpes de Estado ali, de vários momentos, né? Nem sempre com esse sentido das ditaduras de direita apoiada pelos Estados Unidos, né? Mas, em determinado momento, você teve uma passagem para um governo ali de junta militar, né? Com esse general René Barrientos como principal presidente, e a mesma coisa, né, de buscar desenvolvimento econômico, só que esse desenvolvimento econômico era uma aproximação e uma abertura com os Estados Unidos. Esse governo ia aplicar perseguição aos movimentos sociais, né, colocar uma constituição, tentar emplacar ali uma constituição mais pesada, né, e aí você teve luta armada contra esse governo. Uma das coisas mais interessantes é essa existência aqui da guerrilha de Nhancarruazo, né, que é uma região ali no Chaco boliviano, né? Um ambiente de natureza meio hostil, né, para o ser humano. Então, esses caras foram combatendo nessa região, e você teve a presença do Che Guevara, que o Che Guevara era esse guerrilheiro argentino, né, mas que ele tinha participado em várias lutas populares, assim, da América, inclusive, e da América, acho que ele tinha participado de alguma coisa na África também, e ele, inclusive, tinha feito parte ali da Revolução Cubana. Então, na Revolução Cubana, tinha dado certo o processo revolucionário que ele colocou. Nos outros lugares, se não me engano, tinha dado errado todos. Mas aqui ele também veio para a Bolívia tentar lutar contra essa ditadura deles ali, né? Não deu certo, essa ditadura perdeu, né? Com apoio dos governos ali dos Estados Unidos e dos países aqui ao redor que também eram ditaduras. Começou um som de serra aqui do meu lado, no vizinho. Eu espero que não esteja dando para vocês ouvirem, tá, gente? Mas eu acho que provavelmente está. Desculpem por isso, mas é o jeito, tem que gravar assim mesmo. E aí, enfim, voltando aqui, a gente teve essa guerrilha acabando sendo derrotada por esse exército boliviano e também por todos os outros, por toda a ajuda dos outros exércitos que você tinha ali ao redor. E aí o grupo foi totalmente perdido, morreu, né? E o Che Guevara também foi morto. Então, até hoje em dia, essa região ali também é considerado um ponto de visita para uma galera que curte ali, né? Uma galera de esquerda. Aí você teve algumas substituições ali, né? Quando o Barrientos morreu, você trocou ali quem eram os caras que estavam no governo, né? Enfim, continuou sendo ali uma ditadura, redução de cada vez maior, né, de direitos da população. Inclusive, você teve um militar ali, que era Luiz Garcia Mesa, que ele chegou ali no poder e ele era ligado com o tráfico de drogas. Quer dizer, o tráfico de drogas ali na Bolívia é uma coisa tão poderosa que eles colocaram na presidência da República um cara ligado a eles.
um amiguinho deles, né? Então você teve essa exportação de cocaína mundial crescendo, né? A economia da Bolívia até hoje em dia tem essa ligação forte com drogas, né? E os militares eles acabaram se dividindo porque alguns dos militares não concordavam com essa questão das drogas. Eles concordavam com a ditadura no geral, mas você acaba tendo uma divisão ali entre eles, aí o país fica uma grande bagunça, porque você tem milícias armadas diferentes brigando umas contra as outras. E, enfim, aquele governo foi se enfraquecendo com todas essas brigas internas, com a população não dá apoio nenhum para eles, com a comunidade internacional criticando e etc., né? E aí o Congresso Nacional acabou pegando o poder de volta ali para eleger um presidente civil e acabar com aquela ditadura. Detalhes muito grandes ali de todas, né? Esse lance da relação com o tráfico de drogas eu acho que é uma coisa interessante para vocês saberem da Bolívia também. E aí a gente teve a Operação Condor, que foi uma articulação dos aparelhos repressivos dos governos militares latino-americanos ali, né? Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile, com participação dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos e seu serviço de inteligência, eles participavam de tudo isso, né? Você tinha esses serviços de inteligência se comunicando muito, porque os grupos de oposição a esses governos, eles tinham muita relação uns com os outros. Eles se comunicavam, às vezes a galera fugia de um país indo para outro país para ficar mais difícil, né, de ser preso pelo governo de seu país que ele estava ali sendo opositor. Então, esses órgãos de inteligência das ditaduras, eles se misturam e eles conversam para isso, e eles usavam principalmente assassinatos, sequestros e torturas, que eram mais, que era ali a coisa mais comum dentro dessas ditaduras todas, né? O governo dos Estados Unidos participou, né? O caso mais conhecido que a gente tem é esse diplomata chileno Orlando Letelier, que foi foi assassinado lá nos Estados Unidos, e a gente tem comprovação ali, documentos que mostram que a CIA, né, a Agência Central de Inteligência, CIA, que vocês provavelmente pensam, lá dos Estados Unidos, eles sabiam disso, e eles deixaram acontecer no território deles, porque era interessante para os interesses deles, né? E por aí vai. A gente tem várias mortes aqui no Brasil. A gente também teve, né? Esse Joaquim Pires Cerveira e João Batista Rita Pereda, eles foram mortos aqui no Brasil, os corpos dele queimados lá na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Enfim, então é uma operação muito criticada, porque ela usa esses métodos repressivos todos, além de que os Estados Unidos, como eles participavam disso, tinha uma questão muito deles fazendo o interesse deles valerem, né? Então, para a galera que quer que o nosso país saia das mãos aí do imperialismo, a gente tem essa crítica também, né? O livro não colocou, porque é algo que só algumas pessoas criticam, né? Mas é relevante, eu acho, que a gente falar isso também, né? Que os caras que fizeram as ditaduras, eles sempre diziam que o objetivo era parar a esquerda, parar o socialismo, etc. Mas em alguns países como o Brasil, você não tinha de fato uma chance ali do socialismo entrar no poder, porque o que você tinha de grupos de esquerda era muito fraco para fazer isso. Quando a gente para pensar mesmo e a gente olha os resultados de tudo que foi feito por essas ditaduras todas, o que a gente percebe é que acabou sendo o interesse dos Estados Unidos sendo feito, sabe? Esses países daqui, eles estavam todos num momento de questionar o quanto que os Estados Unidos mandavam na gente, o quanto que a nossa economia era subordinada dos Estados Unidos, o quanto que eles tiravam dinheiro em cima da gente, e a gente não conseguia se industrializar, não conseguia se desenvolver por conta disso. E aí as ditaduras tiraram esses governos que criticavam esse negócio e a gente acabou voltando a ter uma economia totalmente dependente dos Estados Unidos. Os países daqui da América acabaram todos tendo crise econômica em algum momento porque adotaram esse modelo neoliberal de economia que
simplesmente abria as portas para empresas estrangeiras virem para o Brasil, principalmente empresas dos Estados Unidos, né? Então, a gente acabava não desenvolvendo o nosso mercado interno, acabava não se industrializando de fato, acabava tendo que sempre mandar um monte de dinheiro para esses países no exterior, e por aí vai. Acaba sendo uma coisa péssima para todos os nossos países. Então, nenhuma dessas ditaduras fez bem para os seus países. Isso é um ponto em comum bastante importante. Com isso a gente fecha, né, esse capítulo, então eu vou pedir aí para vocês pausarem e fazer os exercícios aqui do finalzinho do capítulo, que a gente já corrige, ó, que horror, a gente já corrige e vai para depois para a folhinha escrita também, então façam ela, ok? Pausou, 3, 2, 1 e vamos. Porque a eleição de Salvador Allende para a presidência do Chile causou descontentamento de grupos sociais poderosos. Ele estabeleceu uma política de governo nacionalista, com alguma inspiração socialista, né? Afetou diretamente a economia de países estrangeiros que investiam no Chile, Estados Unidos principalmente. Ao assumir o poder no Chile, Augusto Pinochet iniciou uma política econômica que se contrapunha à proposta praticada por Allende, em que essa política econômica era baseada no neoliberalismo, que é essa característica de deixar correr soltas grandes empresas tomarem controle da economia e por aí vai. O presidente Juan Maria Borda Berry, com apoio das Forças Armadas, fechou o Senado e a Câmara dos Deputados e anunciou via rádio e televisão a criação de um Conselho de Estado para substituí-los, marcando o início da ditadura no Uruguai. A ditadura uruguaia se estendeu dessa data até 28 de fevereiro de 85, foi marcada pela dissolução dos partidos políticos, pela ilegalidade dos sindicatos, pela censura à imprensa e pela perseguição, prisão, desaparecimento e assassinato de opositores. Cite duas semelhanças entre os regimes ditatoriais no Uruguai e do Chile. Os dois combatiam ali grupos de esquerda e recorriam a métodos repressivos violentos, inclusive contra pessoas que não tinham nada a ver ali com esses grupos de esquerda, mas que simplesmente estavam criticando o governo. Marque um X nas alternativas corretas, né, das justificativas dos militares golpistas, né, para os países aqui da América, garantir o poder de determinados grupos sociais, sim, proteger os interesses do capital estrangeiro que investia nos países, sim, conter as ações de sindicatos e partidos políticos de esquerda, sim, ampliar o poder do Estado para controlar a sociedade civil, sim. Capital local, interesses do capital local era algo que eles não se importavam, não, né? Estabelecer parcerias com o poder civil também não era. Assinale o verdadeiro sobre a ditadura militar na Bolívia. Dia 5 de novembro de 64, teve início na Bolívia a ditadura do general René Barrientos, verdadeiro, por ser extremamente violento. O governo de Barrientos não tinha apoio de nenhum outro país americano, falso. Vários outros países daqui da América estavam com seus governos violentos também, então apoiavam. A ditadura militar boliviana tinha semelhança com outras ditaduras militares que aconteceram na América Latina, como suspensão de direitos civis, blá, 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 verdadeiro. Como era forte a repressão aos opositores na Bolívia, os movimentos sociais não conseguiam obter mudanças no governo, falso, porque mesmo com repressão eles conseguiam fazer pressões grandes ali, suficiente, que o governo resolvia acalmar um pouco essa galera, fazendo algumas das coisas que eles queriam, né? Então é falso. Na década de 80, o tráfico de drogas, especialmente de cocaína, financiou o governo boliviano, verdadeiro. A ditadura militar na Bolívia foi encerrada em 82 por causa exclusivamente da pressão da comunidade internacional. É falso, porque também tinha pressões internas pra caramba, também tinha divisões ali dos militares, enfim, várias coisas pesadas. Eu já corrigi as frases conforme a gente estava falando, né? Então a 7 já foi. E essa partezinha aqui de preencher aqui nos espacinhos, né? Ideologia socialista, sociedade civil, golpe de Estado, Operação Condor, direitos humanos e pressão popular, ok? Vamos lá para a nossa folhinha. Porque os Estados Unidos da América apoiaram a instalação da ditadura de Augusto Pinochet no Chile, porque o presidente derrubado Salvador Allende tinha assumido, né, uma postura nunca antes vista no país de orientação socialista, incluindo a nacionalização de todas as empresas estadunidenses. Quem foi Che Guevara, um guerrilheiro revolucionário argentino de inspiração marxista,
Marxista é socialista, tá, gente? Que participou de vários movimentos populares, como a Revolução Cubana e a luta armada contra a ditadura na Bolívia, onde foi morto. O que foi a Operação Condor, uma articulação entre os aparelhos repressivos de governos militares de Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile, e os serviços de inteligência dos Estados Unidos, de forma a sufocar organizações político-revolucionárias contra as ditaduras. Ela é criticada porque usava de assassinatos, sequestros e tortura como método, mas também é acusada de representar uma submissão dos países latinos aos Estados Unidos. Ok? Com isso, a gente fecha nossa aula de hoje. Deixa eu parar minha apresentação e agradeço a vocês pela atenção. Espero que tenha sido legal. A gente se vê na próxima. Um abraço.